Olá galera do Colégio Municipal Leopoldo Moreira, tudo bem? Aqui é o professor Daniel Cabecioni, quem vos fala. Estamos iniciando aqui as aulas não presenciais de Física e Matemática. Primeiramente eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz de novamente poder voltar às aulas com vocês. Estou com muita saudade, mas infelizmente nós estamos passando por este momento, que é um momento que a gente não tem experiência, nunca pensou e passou pela nossa mente que a gente iria viver uma pandemia de uma proporção extremamente grande como essa, porém Deus tem nos dado vitória e tem nos dado forças para suportar esta tribulação. Em nome de Jesus nós iremos passar por esta tempestade sem nenhum problema e Deus está abençoando que a gente tenha muitas aprendizagens, muitas lições, valorização da família, valorização do tempo, realmente tirar tempo para coisas que valem a pena, como estar ao lado de quem nos amamos e não buscar tantas coisas e tantas preocupações e uma correria exacerbada assim. Graças a Deus estamos aí sendo ministrados por Deus nessas áreas. Muito bom. Aqui nós estaremos iniciando as nossas disciplinas, cursos de matemática do 9º ano do Ensino Fundamental 2 e curso de Física da primeira série do ensino médio. Primeiramente, eu quero colocar com vocês alguns combinados, ou seja, alguns acordos que nós vamos fazer para que nós venhamos a trabalhar com essas aulas não presenciais. Tem um canal, na aula eu estarei passando para vocês, para que vocês venham a se inscrever. Inscrevam no canal, é de suma importância que vocês estejam lá, porque todas as nossas aulas, tanto aulas de teoria, aulas de explicação, quanto aulas de exercício, todas vão ser lançadas lá, tá bom? Então você que tem acesso à internet, aproveite esta oportunidade para que nós estejamos aqui aprimorando os nossos aprendizados, tá bom? Portanto, agora nós iremos elencar aqui alguns pontos de muita importância e de relevância para que a gente venha a trabalhar de hoje em diante, tá? Todas as instruções estão aqui, dúvidas se acaso vocês tiverem, depois vocês me perguntam. Bom, primeiro, assistir todas as videoaulas com muita atenção, né? Aqui, as aulas de matemática do 9º ano e física da primeira série vão ser da mesma técnica, da mesma forma com que se fosse as aulas presenciais, tá bom? Eu venho aqui à lousa, gravo as aulas, gravo as explicações. A única diferença é que nós não estaremos no mesmo ambiente, no mesmo ambiente escolar, na mesma sala de aula. Porém, todas as dúvidas e perguntas, posteriormente vocês estarão me perguntando no privado, no WhatsApp, tá bom? Muita atenção em todas as explicações, em todas as aulas. Segundo combinado nosso, fazer todas as anotações no caderno após assistirem aos vídeos. Nas aulas, sempre que eu estava explicando o conteúdo, o que eu pedia para vocês? Pessoal, parem de copiar um pouco, tenham atenção aqui na explicação, que posteriormente eu dou um tempo para vocês copiarem. Não era isso? Muito bom. Aqui também não vai ser diferente. Porém, eu não vou saber se você está copiando ou não. É a critério de vocês. A minha dica, espere, assista toda a aula, serão aulas curtas, não são aulas longas, assista toda a aula, não faça nenhuma anotação. Posteriormente, volte à aula para que vocês venham a fazer a correção ou fazer a cópia da explicação. É bem tranquilo. Vocês terão tempo, no nosso tempo estimado de aula, vocês estarão teoricamente, ou eram para estar na prática, totalmente envolvidos com as nossas atividades. Então eu mando, por exemplo, um vídeo de 20 minutos, um vídeo de 30 minutos, você assiste e o restante da aula você copia os exercícios, tá bom? Vai de vocês, tá bom? Ok. Terceiro ponto, após copiar, mandar fotos no meu privado. Terminou de copiar tudo que eu passei na aula no seu caderno, fotografa folha por folha e manda no meu privado para registro do quê? Do qualitativo, tá bom? Daqui a pouco, no último ponto, eu vou voltar nisso aqui para mostrar a importância desse retorno de vocês. Ó, professor, a foto da aula de hoje, tá bom? Daqui a pouco a gente apanha mais isso aqui
a gente fecha com esse terceiro ponto novamente. Quarto, você terá, aqui eu quero que vocês prestem muita atenção, porque muitas vezes o aluno pergunta até quando eu tenho para mandar as atividades para o senhor. Veja bem, você terá até a sexta-feira para enviar as fotos das atividades da mesma semana. Por exemplo, deixa eu só olhar aqui no horário, para vocês terem ideia. O nono ano, muita atenção, o nono ano terá aula comigo toda terça-feira, a manhã toda, iniciando às 7 horas da manhã e terminando às 11 horas e 25 minutos. Pô, professor, nós vamos ficar esse tempo todo estudando matemática? Não, pessoal. Eu chego, 7 horas, mando a aula. Pessoal, a aula de hoje. Você terá das 7 até as 11h25 para me dar um retorno, tá bom? Mas, por alguma situação, alguma ocasião que você não pôde terminar e concluir naquele dia, você tem até a sexta-feira desta mesma semana para me dar o retorno das atividades. Atenção, certo? Não confunda. Matemática do nono ano, a aula é terça-feira, aí você tem quarta, quinta, na sexta-feira você tem que me mandar as atividades da semana, beleza? Ok. Pessoal da primeira série, curso de Física, as nossas aulas são na quinta-feira. O tempo que vocês têm para me mandar é mais curto um pouco, mas serão poucas atividades. O que eu aconselho para vocês, moçada, tanto o pessoal do nono ano quanto da primeira série, tenta fazer tudo na aula, porque no próximo dia ou no próximo horário de vocês, outros professores vão mandar mais atividade, e aí aquilo ali vai acumulando, vira uma bola de neve, tá bom? Então, o conselho que eu dou para vocês, igual tem um ditado, né? Se o conselho fosse bom, não seria dado, seria vendido. Um conselho que eu dou para vocês, então, no 0800. Faça na aula, tá? Serão poucas coisas, serão poucas atividades, cumpra com aquilo ali que é uma responsabilidade a menos para vocês depois. Mas, teve alguma eventualidade, professor, não consegui terminar, até que dia eu posso mandar? Não precisa ficar me perguntando todas as aulas, todas as vezes, até quando eu tenho para terminar? Ficou claro? Nono ano, aula terça-feira, tem até sexta da mesma semana para me dar o retorno. Primeira série, aula quinta-feira. A nossa aula de quinta é das 8h40 às 10h35, certo? Então, primeira série Física, a nossa aula é quinta, até quando vocês têm que me dar o retorno? No máximo, até sexta-feira, tá bom? Passou disso, eu não recolho. Dado alguma adversidade, se for por motivo de doença, algum compromisso inadiável, aí é uma coisa a se conversar, tá bom? Ok. Quinto e último compromisso. Combinado. No início de cada aula, mandar no meu privado nome e data para registro da frequência. Então, o que nós teremos aqui, pessoal? Eu vou ter a planilha de vocês, né? Com o nome, aí eu venho e coloco lá a data do dia. Abri a aula. Matemática. Na terça-feira, às 7 da manhã. Física, quinta-feira, às 8h40. Abri a aula, vou lá no grupo e falo, bom dia, pessoal, vamos começar a nossa aula. Imediatamente, para quem está na aula no horário, vai me mandar no privado o nome e a data para eu registrar a frequência. Tem aluno, eu estou trabalhando no estado e isso acontece com muita frequência. O aluno só manda o nome e a data e esquece de mandar atividade. Pessoal, o que vai gerar nota para vocês de participação de qualitativo é o retorno que vocês me mandam do quê? Das fotos das atividades. A frequência é para eu falar, tal aluno estava ligadão na aula, né? Aí eu vou colocar lá o nome de vocês, aqui na planilha, e vou colocar presença. Não é assim que a gente faz em sala de aula? Na sala de aula, eu chamo fulano, presente. Beltrano, faltou. Ciclano, presente. Coloco um pontinho lá para falar que você está presente na aula. Aí eu fiz a atividade, expliquei, passei a teoria, passei a explicação. O que eu faço no final da aula ou na aula seguinte? Eu não visto o caderno de vocês e justamente aquele visto, depois no final do bimestre, eu vou juntar a quantidade de vistos
mais a frequência de vocês e vão me dar esses dois critérios uma nota de participação, não é? Aqui não é diferente. A única coisa que eu não vou poder, no momento da aula não presencial, é vistar o seu caderno. Neste momento, o que vai substituir o visto? O envio das fotos. Ficou claro, gente? Então, iniciou a aula, manda no privado. Professor, presente. Daniel, aula de tal dia presente. Me manda lá para eu registrar a sua frequência. Agora, o qualitativo, o visto, né, entre aspas, o visto, vai ser o quê? O envio das fotos, das atividades da semana. Até que dia? Até sexta-feira. Tá bom, pessoal? Tá aí nosso combinado. Se vocês quiserem tirar um print dessa lousa, para que depois vocês falem, ah, professor, eu não sabia que era de tal forma. Tá bom? Então tá aí para vocês. E agora vamos iniciar a nossa aula. Primeira aula nossa das aulas não presenciais, tá bom? Galerinha, agora que nós já combinamos como que serão feitas as nossas aulas não presenciais e a forma de envio das atividades e tudo mais, nós iremos pegar o livro nosso didático de matemática, abriremos na página 20, onde nós temos 6 exercícios relacionados com o conteúdo de conjunto dos números irracionais, trabalhando um número muito importante em matemática, que é o valor de π, onde nós já trabalhamos também do 8º ano na disciplina de geometria. Muito bom. Atenção aqui, nós faremos exercícios de 1 a 6 da página 20, só que como vocês têm o livro, vocês não vão precisar copiar os exercícios, ok? Vocês podem, por exemplo, colocar aqui, livro, página 20, exercícios 1 ao 6. E aí a gente vai resolvendo, você só coloca o número da questão e coloque a resolução. Vocês têm o livro, não precisa copiar, tá certo? Eu peço que vocês abram para que nós possamos ler os enunciados. Temos desenhos, temos ilustrações e ter o livro em mãos para que nós possamos analisar as ilustrações, as figuras, é de suma importância para a gente aqui, tudo bem? Gente, é o seguinte, nós já estudamos esse conteúdo em geometria no ano passado, no 8º ano, e o livro de matemática do 9º ano, ele traz já no início das suas páginas esse conteúdo na forma de revisão e aplicação dentro do conjunto dos números irracionais, tá bom? Então esta aula hoje, de terça-feira, ela é de caráter de revisão a respeito desse assunto, onde nós faremos essas 6 atividades. O que nós vamos fazer depois das atividades? Vocês vão copiar as resoluções de cada exercício e, como forma de avaliar a participação de vocês, vocês estarão me mandando fotos no privado, tá bom? Já peço que no início dessa aula, mande no meu privado o nome e a data de hoje, para que eu possa registrar a frequência de vocês, tá certo? Conforme o combinado que nós vimos agora há pouco, não é? Que nós vimos aqui nas combinações, nos nossos acordos. Hoje, terça-feira. Até quando você tem para me mandar as fotos das atividades? Até sexta-feira. Não especifiquei horário. Até a noite eu já estarei recebendo, tá bom? Então você tem alguns dias aí para que vocês façam as atividades. Não serão muitas, todas as nossas aulas presenciais. Nós teremos a manhã toda de terça-feira. Eu recomendo vocês não deixar para sexta, porque aí já teremos passado pelos outros dias e terão outras atividades, outras disciplinas. Não é bom, não é tão conveniente, tá bom? Tire essa manhã de terça para que vocês façam. Nossa aula vai até às 11h25. Vocês conseguem tranquilamente assistir a videoaula e copiar aquilo que nós estivermos copiando. No caso hoje, a resolução desses 6 exercícios. Tá certo, gente? Vamos lá. Primeiramente, só recapitulando o conteúdo, o conceito de circunferência. Na verdade, circunferência, nós temos a circunferência e círculo, trabalhando com o comprimento, e nós temos alguns elementos importantes na circunferência. Nós temos esse contorno, que são as bordas da circunferência. Nós temos uma região central da circunferência, que nós estaremos chamando de origem, que é o centro
da nossa circunferência, e a distância desse centro a qualquer borda, a qualquer extremidade da nossa circunferência, nós denominamos de raio. Tudo bem? Portanto, raio é a distância do centro à borda da nossa circunferência. Lembrando que nós vimos no ano passado a diferença entre círculo e circunferência. Vocês lembram qual que é a diferença? Muitas vezes os alunos confundem e não sabem identificar o que é um círculo e o que é uma circunferência. Circunferência é quando nós temos apenas o contorno da nossa situação. Eu tenho o contorno aqui, ó. Ela não está preenchida internamente. Esta é uma circunferência. Um círculo, por exemplo, é que se eu venho e na parte interna eu pinto ele totalmente. Então nós temos aí um exemplo de um círculo. Se nós formos pensar o formato de uma pizza, ele é um círculo. Ele é um círculo, o formato dela. Agora, se eu tiro toda aquela parte interna e deixo somente as bordas, aí nós teremos uma circunferência, tá certo? Bom, na aula de hoje nós estaremos estudando o comprimento da circunferência. Gente, é comprimento, não é comprimento. Comprimento é o ato de cumprimentar. Opa, boa tarde, bom dia, boa noite, né? De pegar na mão, apesar de nesse período a gente não está podendo fazer isso. É comprimento, tá bom? Lembram da simples equação? Comprimento da circunferência é igual a 2 vezes π vezes o raio. Lembra, gente, quanto que vale o π? Π ele é um número irracional. Nós já estudamos nas aulas presenciais, já no início deste ano. Aproximadamente 3,14. Se acaso você quiser pegar no livro para ler novamente a teoria, página 19, tá bom? Página 19 e um pedacinho da página 20. Antes de começar as atividades, nós teremos a explicaçãozinha aí dessa constante, 3,14 aproximadamente, tá bom? E nós também temos um outro elemento, que é o diâmetro da circunferência. Vocês lembram o que é diâmetro? Diâmetro, ó, é a distância de uma borda à outra, passando pela origem, passando pelo centro da nossa circunferência. Daqui para cá, nós temos um raio, e do centro até a outra extremidade, nós temos raio também. E aí a gente fazia aquela grande pergunta: o que é pior que cair um raio na nossa cabeça? É cair um diâmetro, né? Porque um diâmetro são 2 raios. Tava com saudade de fazer piadinha com vocês. Eu sei que essa eu já fiz, mas vale aqui pelo momento do nosso conteúdo, tá bom? Portanto, diâmetro 2 vezes o raio. Ou, né, se eu quiser isolar o raio, raio é o quê? É a metade do diâmetro. Raio é o diâmetro dividido por 2, porque o raio é a metade do diâmetro, tá bom? Vamos lá, gente, vamos começar as nossas questões, pegando o livro aí e lendo as atividades. Lembrando que não precisa copiar. Usando o valor 3,14 para π, calcule o comprimento de uma circunferência cujo raio mede, letra A, 8 centímetros. Então, em todas as questões da número 1, nós estaremos usando esta equação. Comprimento é igual a 2 vezes C. Nós estaremos usando a calculadora, gente, para o vídeo não ficar tão longo, tá bom? Mas nas aulas presenciais a gente não usa, tá bom? Então vamos lá. Comprimento é igual a 2 vezes π vezes R. 2 vezes, quanto vale π? 8 centímetros, vezes o raio, desculpa, equivoquei aqui, o π vale 3,14, vezes o raio que é 8 centímetros. Então, multiplicando aí, nós teremos um comprimento de 50,24 centímetros. E nós definimos também, no ano passado, o que significa trabalhar comprimento da circunferência. Exemplo, né, grosseiro, se eu cortasse a borda e esticasse ela em forma de uma reta e medisse com a nossa trena, com a nossa régua, com alguma unidade, com algum instrumento de medição de comprimento, nós teríamos aí
50,24 centímetros, tá bom? Vamos lá. E se eu tiver uma circunferência que o raio mede 0,45 centímetros? Comprimento é igual a 2 vezes π vezes r. Sempre a gente vai repetir a equação para a gente memorizar, tá? 2 vezes 3,14 vezes o raio 0,45. Galera, numa circunferência em que o raio é maior, ela vai ter um comprimento maior. Uma circunferência em que o raio é menorzinho, o comprimento dela vai ser menor. É isso que a gente vai verificar aqui, tá bom? Então nós teremos aí, multiplicando esses números, 2,826 centímetros. Quase 2,9, tá vendo? Quase 2,9 centímetros. Viu que reduzindo o tamanho do raio, nós diminuímos o tamanho do comprimento da circunferência. Vamos lá. Letra C. Para uma circunferência de 2,1 centímetros de raio, vai ficar 2 vezes π vezes r. 2 vezes 3,14 vezes 2,5 centímetros. O que nós teremos aí? 15,7 centímetros de raio. Uma coisa, gente, que nós não podemos esquecer é o que? É a unidade de medida. Se eu vier e colocar só 15,7, o que se trata esse número? Eu tenho que colocar na unidade de medida. Tá bom? Lembra que eu sempre falo isso nas nossas aulas. Agora nós iremos calcular um comprimento de uma circunferência de raio 7 centímetros. 2 vezes π vezes r. Substituindo, 2 vezes 3,14 vezes 7 centímetros. Quanto nós vamos ter? 43,96 centímetros. Aproximadamente 44 centímetros. Tá bom? Então tá aí a nossa primeira atividade resolvida como forma de revisão. Tire print da tela para ao final da aula vocês possam copiar as resoluções. Continuando aqui, pessoal, vamos lá. Questão número 2. Peguem o livro para que a gente faça a leitura do exercício. Diz: sabendo que o comprimento de uma circunferência é 56,52 centímetros, determine o diâmetro dessa circunferência, considere π igual a 3,14. Professor, mas se o π já é esse valor 3,14, por que os exercícios estão sempre trazendo esse valor? Porque existem alguns exercícios de vestibular para facilitar o cálculo para os alunos, já que nós estaremos ali com uma quantidade reduzida de tempo por cada questão, os exercícios já arredondam esse valor para 3. E aí ele traz lá o valor, considerando π igual a 3, ou considerando π igual a 3,14. Tá bom? Ali eu já fiz a retirada dos dados. Nós temos que a circunferência tem comprimento de 56,52 centímetros. O π vale 3,14. Pede o diâmetro. Veja que uma questãozinha dessa, muitas vezes, o aluno confunde, mas é muito tranquilo de trabalhar. Primeiro, por que há uma confusão? Porque nós não temos o diâmetro inserido diretamente na equação do comprimento. Por que não? Veja bem, comprimento da circunferência é o que, gente? É 2πr. Não é isso? O que nós temos aqui, ó? O comprimento, vamos substituir. O aluno também muitas vezes tem essa dúvida. Onde que eu substituo? Por isso que é importante a retirada dos dados, tá bom? Comprimento 56,52 centímetros igual. Substitui, ó. 2 vezes π. Quanto vale π? 3,14 vezes o raio. Muita atenção aqui neste passo, tá bom? Para resolver essa questão, para descobrir o diâmetro, primeiro eu vou calcular o raio e depois eu calculo o diâmetro por outra equação. Vamos lá. Vamos multiplicar aqui, ó. Vai ficar 56,52 igual 2 vezes 3,14 dá 6,28. Tá bom? 6,28 vezes R. Eu vou inverter toda a equação como eu sempre faço. Tá bom? Eu vou inverter ela assim.
Quando eu faço isso, não muda nenhum sinal de nenhum termo. Ó, 6,28R igual a 56,52. Tudo bem, gente? E agora a gente isola o R, ó. Vão acompanhando aí. Se teve dúvida, volta à aula, tá bom? Dá uma repensada aí. Se a dúvida persistir, me chama no privado. Nós teremos 56,52. O 6,28 está multiplicando, vai passar dividindo. Qual é a operação inversa da divisão, da multiplicação? A divisão. Portanto, nós teremos aí 56,58 hoje dividido por 6,28, 9 centímetros. Nós temos um raio de 9 centímetros. Beleza. Mas é o raio que o exercício pede? Não. Ele pede o diâmetro. Mas o que nós temos, gente? Que o diâmetro é o dobro do raio, não é? O diâmetro é 2 vezes o raio. Beleza. Se o diâmetro são 2 raios, vai ficar 2 vezes 9. E multiplicando, teremos 18 centímetros. Professor, esse segundo passo aqui pode fazer direto? Pode. É só você dobrar a quantidade do raio, tá? Mas aqui a gente está fazendo passo a passo, então nós faremos aqui com muita tranquilidade. Acompanharam, gente? Dúvida? Muito bom. Vamos lá, a questão número 3. Questão número 3 diz assim, ó. Veja a medida do diâmetro de um pneu de automóvel. No nosso desenho ele traz o pneu como um todo, mas aqui no nosso desenho, para a resolução, eu só desenhei o contorno do pneu, tá bom? Só as bordas que estão em contato com o asfalto, com a superfície onde o carro estiver passando. O que nós temos de informação numérica? Que a distância de uma extremidade à outra vale 0,60 metros ou 60 centímetros. Esse é o diâmetro. Lembre que no nosso exercício, ele não traz a informação que esse 0,60 é o diâmetro D maiúsculo. Mas aqui, pelos nossos conhecimentos, nós já podemos inserir, tá bom? A letra A pergunta: qual será aproximadamente o comprimento da circunferência desse pneu? Ou seja, ele pergunta o quê? Ele quer saber o quê? Qual é a distância, o comprimento total dessa borda? Como se eu cortasse aqui, esticasse essa borda e medisse com uma régua. Qual é essa distância? Tá bom? Vamos lá. Bem tranquilo. Comprimento da circunferência é 2πr. Substituindo 2 vezes π, 3,14, vezes o raio, 0,60. Aqui nós teremos a medida em metros. Tome muito cuidado com isso, tá certo? Multiplicando aí, nós vamos ter 3,768 metros. Como ele pede aproximado, o comprimento, ó, aproximado, tá? O comprimento aproximado, vamos aproximar com uma casa decimal. Veja que, e aí ele não pede, ele só, né, mas vamos aproximar aqui para a gente ter uma medida mais tranquila. Depois, vamos deixar com uma casa decimal. Qual é a primeira casa decimal? Primeiro número depois da vírgula. É o 7, não é? Depois do 7 vem um 6, que é um número maior que 5. Lembra como que nós fazemos a aproximação? Nós podemos apagar todos esses números depois do 7. E como o 6 é maior que 5, nós somamos uma unidade ao 7, ficando aproximadamente 3,8 metros. Tudo bem? Ah, professor, e se eu quiser deixar o 3,768? Pode deixar, fique à vontade, tá bom? Beleza, resolvemos a letra A. A letra B vai nos perguntar assim, ó. Se esse pneu der 5.000 voltas completas, de quantos metros será a distância percorrida pelo automóvel? Certinho. Quando a gente fala do comprimento da circunferência, no nosso conteúdo do ano passado, nós fizemos bastante exercícios em relação a isso. Eu bati muito na tecla que se eu tenho um comprimento de uma circunferência, na verdade aqui nós temos uma volta completa. Uma volta completa. Vocês lembram disso? Se não lembram, aqui a gente está revisando, tá bom?
Quando eu falo que a minha circunferência tem 3,8 metros, é a distância de uma volta completa. Por exemplo, se o pneu sair daqui, dá um giro, quando o mesmo ponto voltar, ele percorreu a distância da circunferência. Então é a própria distância dela. A pergunta é, qual será a distância se ele der 5.000 voltas? Regrinha de 3 básica, né, gente? Se uma volta completa equivale, vamos fazer com um número sem aproximação, e lá no final eu aproximo, tá? Se uma volta completa equivale, ó, se uma volta completa equivale a 3,768 metros, 5.000 voltas completas vão equivaler, vou chamar de distância aqui, ó, que é o que o exercício pede. Tudo bem? Multiplicando cruzado, uma regra de 3 simples, bem tranquila. 1 vezes distância, nós teremos a distância, né? Que será de quê? 5.000 vezes aquele valor de 3,768. Nós teremos aí um valor de 18.840 metros. Olha que interessante. 18.840 metros, dá o número inteiro, né? Tudo bem? Se ele pedisse em quilômetro, bastaria a gente dividir por 1.000, porque 1 quilômetro são 1.000 metros. Aí daria aproximadamente 18,8 quilômetros de distância. Se esse pneu, portanto, der 5.000 voltas, o carro terá percorrido uma distância de 18.840 metros. Está aí as questões 2 e 3 respondidas, tá bom? Tire print na tela para vocês copiarem as respostas. Pois bem, questão número 4 diz assim, ó. Um abajur tem base circular com 22 centímetros de diâmetro. Necessita-se de uma fita que envolva todo o contorno dessa base. Qual é o comprimento da fita necessário para envolver a base desse objeto aproximadamente? Certo, gente? Vamos analisar primeiro o desenho. Você tem o abajur, não é? E o abajur, o que é a base do abajur? É essa parte aqui que vai em contato com o móvel, onde ele está colocado. E, na verdade, se a gente observar pelo nosso desenho, a base dela é uma circunferência, se eu considero a borda, tá bom? Se eu considero a base como um todo, é um círculo, e aqui nós estamos olhando a base do abajur vista por baixo. Era como se eu tenho aqui o móvel, tenho o abajur, aqui está a base. Eu vou pegar a base e vou olhar assim, ó. Vou olhar por baixo, tá bom? Então, a minha vista é por baixo da base do abajur, é uma circunferência. Se ele fala que o diâmetro é de 22 centímetros e me pergunta qual é a medida do comprimento, que eu vou colocar uma fita na borda desta base, portanto eu quero saber, se eu quero saber o comprimento da fita, basta eu calcular o comprimento da base da nossa circunferência, tá? Utilizando a equação da circunferência, do comprimento, 2πr, nós teremos que o comprimento é igual a 2 vezes 3,14. Agora vamos lá, gente. Quanto mede o raio da nossa circunferência? Hoje o professor, ele não me informou na questão, mas ele me informou o diâmetro, não é? O diâmetro não são 2 vezes o raio, pessoal? O diâmetro é a distância da base, de uma extremidade à outra, passando pelo centro. Então, a metade do diâmetro é o quê? É o meu raio. E qual é a metade de 22 centímetros? 11 centímetros. Portanto, a nossa circunferência tem raio de 11 centímetros. Pegando aqui a calculadora para a gente calcular rapidinho, vamos ter 69,08 centímetros de fita utilizada. Essa será o comprimento da fita que nós utilizaremos para revestir ou contornar a nossa base do abajur. Tudo bem? Vamos lá. Questão número
5. Diz assim, ó. Uma pista circular tem 200 metros de diâmetro. Aqui, nossa pista circular, 200 metros de diâmetro. Em uma competição, os corredores percorreram 15,7 km de distância. Quantas voltas foram dadas nesta pista por esses corredores, considerando π igual a 3,14? Muito bem, vamos lá. Primeiramente, nós temos aqui uma situação que eu tenho que ter muita atenção, que é a seguinte. Veja que a distância, ele me traz na medida de quilômetros e o diâmetro ele traz na medida de metros. Para que vocês venham, para que a gente venha utilizar esses dois números neste exercício, ambos precisam estar na mesma medida, na mesma unidade de medida. Ou seja, eu converto ou 200 metros para quilômetros ou 15,7 quilômetros para metro. Esse segundo procedimento, essa segunda forma é a mais conveniente, tá? Vocês lembram como que a gente faz a conversão de quilômetro para metro? Multiplicando por 1000, né? Porque se 1 quilômetro tem 1000 metros, basta nós pegarmos e multiplicarmos por 1000. Portanto, nós teremos uma distância de 15.700 metros. Ok, agora fica mais fácil para a gente valorizar isso aí. E ele pede o número de voltas que esses corredores dão ao longo desta pista circular. Primeiro passo, calcular o quê? O comprimento da circunferência. O comprimento da circunferência é 2πr. Não tenho o comprimento ainda, C, 2 vezes π, que vale 3,14, vezes o raio. Pessoal, o diâmetro é 200 metros. Quanto que vale o raio? O raio não é a metade do diâmetro? Portanto, o raio mede 100 metros. Mesma situação da questão anterior, tá certo? Vamos lá. Substituindo ali o raio por 100, o que nós teremos? Teremos aqui, por 100, né? Nós teremos comprimento de quanto? 628 metros. Tudo bem? Ok. Significa que uma volta completa equivale a uma distância de 628 metros. Quantos metros esses corredores deram no total? 15.700 metros. Quantas voltas são relacionadas a isso? Regrinha de 3 simples, utilizando esta informação. Uma volta completa equivale a 628 metros. Quantos metros eles andaram ao total? Deu uma volta, 628, mais uma volta, mais 628. E assim por diante. Eles andaram numa distância de 15.700 metros, e isso aqui vamos chamar de x voltas, tá bom? Vamos lá. 628x igual a 15.700. 15.700 vezes 1 dá 15.700. Isolando o número de voltas, nós teremos o quê? 15.700. Os 628, vejam, estão multiplicando, passa dividindo, tudo bem? E aí, por fim, nós teremos uma resposta do número de voltas igual a 25. Então, esses corredores, esses atletas aí, totalizaram 25 voltas completas ao redor desta pista circular. Tá certo, gente? Alguma dúvida? Volte à aula. Se persistir a dúvida, me chame no privado para a gente esclarecer. Tire print para que nós possamos terminar a aula de hoje. Moçada, terminando a nossa aula aqui com a questão número 6, vamos ler o enunciado do livro e fazer a correção, tá bom? Ao redor de um jardim circular vão ser plantadas mudas de flores com espaçamento de 50 centímetros entre cada uma. Considerando que o jardim tem 50 metros de diâmetro, quantas mudas serão plantadas? Considere π igual a 3,14. Está aqui o nosso desenho. Nós temos o jardim circular com um diâmetro de 50 metros
considerando π igual a 3,14 e que cada mudinha será plantada com uma distância entre uma e outra de 50 centímetros, a pergunta é: quantas mudas eu vou conseguir colocar aqui ao redor de todo este jardim, tá bom? Por certo, precisaremos, a princípio, utilizar a equação do comprimento da circunferência, portanto, o comprimento do jardim, da borda do jardim, que na verdade é uma circunferência, tá certo? Bom, e aí primeiro, vamos substituir para ver o que a gente tem que fazer alguma transformação. 2 vezes 3,14 vezes o raio. Se o diâmetro é de 50 metros, quanto que vale o centímetro? Quanto que vale a metade, quanto que vale o meu raio? Quanto que vale a metade do meu diâmetro? 25 metros. Tudo bem? Certo. Neste caso aqui, a gente pode até fazer uma conversão. Porque se a distância entre cada mudinha é de 50 centímetros, vamos transformar esse 25 metros em centímetros. 1 metro tem quantos centímetros? 100 centímetros. Basta nós multiplicarmos por 100, eu faço a conversão de metro para centímetro, tá bom? Podemos dizer, portanto, que o raio em centímetros desta circunferência desse jardim é de 2.500 centímetros. Então já vamos colocar aqui. Por quê, professor? Porque aí o resultado, a resposta do comprimento da minha circunferência já sairá em centímetros e torna muito mais tranquilo para a gente, tá bom? Multiplicando, portanto, teremos um comprimento de 15.700 centímetros. Se eu já trabalhei o raio em centímetro, automaticamente o comprimento sai em centímetros. Beleza. Como que eu faço agora para calcular quantas mudas nós teremos? Esse caso é muito interessante, gente. Por exemplo, vamos pensar, só ilustrando para que vocês entendam bem, que ao invés de mudas, eu desse passos, tá? Ao redor desse jardim. Suponhando que o meu passo seja de 50 centímetros. Quando eu dou um passo, distância de 50 centímetros. Dei outro passo, mais 50 centímetros. Quantos passos eu dei? É a mesma coisa de que calcular quantas mudas existem plantadas ao redor desse jardim, sendo que cada uma está espaçada em 50 centímetros. Não vai dar a volta completa? Suponhamos. Dando a volta completa não dá 15.700 centímetros? Então nós vamos fazer o seguinte, que uma muda, e aqui a gente está falando das mudas, não de passos, uma muda tem uma distância de 50 centímetros uma da outra. Percorrendo quantos centímetros no total? A circunferência, o comprimento da minha circunferência. 15.700 centímetros. Vai ter o quê? A quantidade de mudas. Perceberam, pessoal, que geralmente eu utilizo a equação do comprimento e depois finalizo com uma regrinha de 3. Questão muito clássica, questão muito utilizada em exercícios de vestibulares, exercícios de Enem, por exemplo, que trabalha o conceito de comprimento de circunferência. Fiquem ligados a isso, tá bom? Vamos lá. X vezes 50, 50x, igual 1 vezes 15.700, 15.700. Note que aqui nós havíamos feito a conversão de metros do raio para centímetro. Automaticamente, o meu raio, a distância entre as mudas está de 50 em centímetros e o meu comprimento, o comprimento da minha circunferência está em centímetros também. Isolando o x, vai ficar o quê? 15.700, o 50 multiplica, passa dividindo, portanto nós teremos uma quantidade total de mudas equivalente a 314 mudas. Olha que interessante. Nós teremos 314 mudas plantadas ao redor desse jardim, com espaçamento de 50 centímetros entre cada uma. Correto, gente? Tirem aí o print da resolução da número 6. Muito bem. Para finalizar a aula, pessoal, eu quero dizer que o vídeo desta aula
ela foi um pouco mais extensa. Geralmente a ideia aí é que a gente faça vídeos mais curtos, de 25, 30 minutos. E essa aula nós tivemos uma extensão maior, uma vez que antes de começarmos propriamente o conteúdo, nós fizemos aquela parte das combinações, que girou em quase 12 minutos, por isso que o vídeo ficou bem extenso. Eu quero aqui justificar a extensão do vídeo em relação a isso, porque lá no início da aula nós fizemos todo aquele acordo de como serão as nossas atividades a partir de agora, nesse período de aulas não presenciais. Tá certo, gente? E como nós dissemos lá também, para registrar a participação de vocês, vocês vão copiar tudo que nós vimos no quadro, desde o início até o final, todas as resoluções, quando for explicação, coloque as explicações também. Terminou, fotografe e manda no meu privado no WhatsApp. Lembrando, você tem até sexta-feira para mandar as atividades. Porém, como eu disse no início da aula de hoje, não é o ideal que você deixe acumular, prolongar o retorno das atividades. Aproveite esta manhã de terça-feira para que vocês façam com dedicação e com carinho as nossas atividades, tá bom? Desejo a vocês uma ótima semana, que Deus abençoe a família de vocês, a vida de vocês, e podem contar comigo no que vocês precisarem. Dúvidas, alguma pergunta, alguma sugestão, alguma coisa que não ficou claro na explicação, pode me chamar no privado que eu estou à inteira disposição de vocês, tá bom, gente? Um abraço e até a terça-feira da semana que vem. Um abraço.